vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos e vamos ler os Salmos de número 116. Salmos 116. E a palavra, irmãos, vai dizer o seguinte: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Podeis assentar-se, meus amados. Meus irmãos, a palavra que o Senhor, o Espírito Santo, tem para nós, trouxe para nós nesta noite, é uma palavra de gratidão, é uma palavra, a epígrafe do Salmos 116 é um salmo de ações de graça. Irmãos, o Salmo 116 provavelmente tenha sido escrito pelo rei Ezequias. Provavelmente, pastor J. Abreu, o escritor deste salmo foi o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele escreveu este salmo. Ele começou a reinar, Elton Júnior, bastante jovem. Aos 25 anos de idade, Ezequias, Marielle, já era rei de Israel. Era rei de Israel e governou Israel por 29 anos. E o rei Ezequias, durante o seu governo, Israel prosperou diante do Senhor. A nação de Israel foi abençoada durante o governo do grande rei Ezequias. E nós vamos ver aqui algo registrado por ele, escrito por ele, e vai relatar momentos da sua vida e das suas dificuldades, das suas provações diante do Senhor. Nós todos, irmãos, deveríamos fazer um balanço das nossas vidas, os benefícios, irmã Lucivânia, que o Senhor tem feito por nós. Muitas vezes nós nos esquecemos de parar, de refletir, de estar diante do Senhor e registrar diante do Senhor a nossa gratidão. Por isso, esse Salmos 116 é um salmo de gratidão, mas Ezequias vai mostrar diante dos fatos e para toda a nação de Israel, e para todos nós nesta noite, o rei Ezequias vai mostrar os fatos, os acontecimentos, para que todo o povo possa saber que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. De fato, Elton Júnior, o Senhor tem feito grandes coisas.
Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E ele vai abrir o salmo dizendo: amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Irmãos, quantas vezes, qual foi a última vez que nós fizemos uma declaração de amor ao Senhor? Qual foi a última vez que nós declaramos publicamente o nosso amor pelo Senhor? Aqui o rei Ezequias vai abrir o salmo dizendo: amo ao Senhor. Ele vai fazer uma declaração maravilhosa, e ele vai dizer o porquê: porque ele, o Senhor, ouve a minha voz e ouve as minhas súplicas. Então, irmãos, nós temos um Deus que subsiste na pessoa do Pai, na pessoa do Filho Jesus e na pessoa do Espírito Santo, que ele ouve as nossas súplicas. Ele ouve as nossas súplicas. Ele não é um Deus que esteja com as mãos fechadas para nós e nem com os seus ouvidos avariados para não ouvir a nossa prece. Então nós estamos diante de um Deus que ele ouve as nossas súplicas. Só precisamos, Marielle, estar em comunhão com esse Deus, porque a própria palavra vai dizer através do profeta Isaías que há coisas que nos separam exatamente das respostas do Senhor. Muitas vezes o Senhor não nos responde, porque a própria palavra vai explicar, porque muitas vezes nossas mãos estão contaminadas com o pecado, a nossa mente está contaminada pelo pecado, e isso causa separação entre nós e o nosso Deus. Mas nós estamos aqui diante de um homem que vivia na presença do Senhor, um homem que governava debaixo dos mandamentos do Senhor. Por isso a nação de Israel, ela prosperou e cresceu tremendamente. Mas ele vai dizer: porque ele inclinou para mim os seus ouvidos, ele me ouviu, por isso eu invocá-lo-ei enquanto eu viver. Olha que promessa maravilhosa do rei Ezequias. Ele disse: enquanto eu viver, eu irei proclamar, eu irei declarar minha gratidão. Isso, irmãos, isto seria o suficiente para nós sairmos deste culto de adoração ao Senhor cheios da palavra. Aqui já há um ensinamento que por si só já nos alegraria, já nos compensaria de estarmos adorando e aprendendo com a palavra. Ele disse: invocá-lo-ei enquanto eu viver, enquanto eu tiver vida. Nós devemos, Elton Júnior, constantemente estar declarando esse amor ao Senhor, declarando esse amor e dizendo para o Senhor: eu invocá-lo-ei, eu renderei graças ao Senhor enquanto eu viver. Enquanto eu viver na terra dos viventes, eu adorarei e eu agradecerei por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Aí o rei Ezequias, ele vai nos mostrar neste salmo os fatos, os acontecimentos que levaram esse grande rei a ser tão agradecido, tão grato, Marielle, ao Senhor. E no versículo 3 ele vai dizer: laços de morte me cercaram. Laços de morte, apesar dele ser uma pessoa, um rei que estava constantemente na presença do Senhor, laços de morte o cercaram. Muitas vezes, Marielle, Elton Júnior, irmã Lucivânia, pastor J. Abreu, muitas vezes nós não entendemos as tribulações que nos cercam. Muitas vezes nós somos levados por não conhecer a palavra de forma plena. Nós às vezes achamos que os momentos de dificuldade, de escassez, de perseguições, de cercos, é para os que estão afastados do caminho do Senhor. E biblicamente falando, não é verdadeiro isso, tá? O Senhor, ele pode permitir que coisas, que laços de morte nos cerquem, para que nós possamos ser edificados, porque muitas vezes na tribulação nós somos fortalecidos, porque nós crentes buscamos muito mais ao Senhor quando nós estamos cercados como o rei Ezequias estava. Aqui o rei Ezequias, Marielle, está fazendo aqui uma alusão a uma grande afronta que o rei da Síria fez ao rei Ezequias.
o rei da Síria desafiou o rei Ezequias. Mas desafiou não apenas o rei Ezequias, o ungido do Senhor para estar entronizado como rei de Israel, mas ele desafiou o Deus de Israel, o Deus de Ezequias, o nosso Deus Todo-Poderoso. E aí daquele que desafiar o Deus Todo-Poderoso. E aqui quando ele disse que laços de morte me cercaram, aqui, irmãos, aqui nesse momento, a nação de Israel foi cercada, apesar da sua prosperidade econômica, por estar passando por um período de grandes bênçãos do Senhor. A nação da Síria resolveu cercar a nação de Israel. E o rei da Síria, o rei Senaqueribe, ele vai mandar escrever uma carta. E essa carta foi entregue ao rei Ezequias por um dos seus serviçais. E nessa carta o rei Senaqueribe vai desafiar a nação de Israel. Vai desafiar o rei Ezequias, mas mais do que isso, vai desafiar ao Deus Todo-Poderoso. E a nação de Israel foi cercada por um grandioso exército da Síria. E homens, em milhares e milhares de homens, cercaram a nação, no intuito de deixar a nação isolada, sem receber alimento, sem receber nenhum tipo de contato com as demais nações, e matar o povo de Deus de sede, de fome, sem poder ter nenhum tipo de relacionamento econômico com as demais nações. E ele vai desafiar. Ele vai dizer, esqueçam esse Deus, tá? Porque a Síria vai tomar de assalto, vai levar cativo, vai matar o povo de Deus, o povo de Israel, irmãos. E nós vamos encontrar no livro do profeta Isaías, nós vamos encontrar o desenrolar desses fatos que aconteceram contra a nação de Israel. E nós vamos ver que o exército de Senaqueribe, rei da Síria, cerca Israel, toma de assalto, cerca todas as entradas e saídas de Israel. E o Senhor Deus vai operar um grande milagre diante da nação de Israel. E numa única noite, o Senhor manda um anjo de guerra. O Senhor manda um anjo de guerra, um anjo poderoso, apenas um anjo, embainhando uma espada, apenas um anjo. Numa noite, Marielle, irmãos que nos ouvem pelas redes da internet, numa só noite, um anjo do Senhor mata 185 mil soldados do exército da Síria. Irmãos, numa única noite, irmão, não foi uma batalha de semanas, não foi uma batalha de meses ou de anos, apenas numa noite, a ordem do Senhor, o Senhor mandou um anjo poderoso, provavelmente o anjo Miguel deva ter sido esse anjo ordenado pelo Senhor, e numa única noite matou 185 mil soldados do rei da Síria. E poucos sobreviveram naquela noite, mas aqueles poucos que sobreviveram foi provisão do Senhor, para que todas as nações soubessem que o rei Senaqueribe estava desafiando ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou o céu, que criou a terra, que criou todas as coisas que habitam na terra. Então ele desafiou o Deus Todo-Poderoso, o Deus Jeová, vencedor em todas as batalhas, nunca perdeu uma batalha o nosso Senhor. E os sobreviventes constataram pela manhã aquela multidão, milhares e milhares de soldados mortos pela espada do anjo do Senhor. Irmãos, quão poderoso é o nosso Deus, quão poderoso é o nosso Deus. Apenas uma ordem, ele não mandou o exército de anjos, ele mandou apenas um, para demonstrar o quanto ele é poderoso, o quanto ele é tremendo. E os poucos que sobreviveram
testemunharam aquela matança, o poder de Deus se manifestando diante de todas as nações da terra daquela época. Por isso o nosso rei Ezequias, ele vai dizer: laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Aí ele dá aqui a chave. Ele disse: então invoquei o nome do Senhor. Irmãos, quando nós formos cercados pelos problemas, quando nós formos cercados pelos nossos adversários, pelas nossas provações do dia a dia, nós devemos invocar o nome do Senhor. A palavra vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 10 da carta aos Romanos: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós devemos, irmãos, aprender com o rei Ezequias, e devemos invocar o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Foi a oração do rei Ezequias. Livra-me, Senhor, livra a minha alma. E ele vai dizer: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Mas ele vai também relatar aqui, irmãos, um outro fato da vida dele, para que ele possa explicar para nós nesta noite o quanto ele foi abençoado pelo Senhor. E ele vai aqui falar, ele vai falar no versículo 6, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Aqui, irmãos, é outro episódio da vida do rei Ezequias. O rei Ezequias foi acometido por uma grave doença, pastor J. Abreu, e o profeta messiânico, o profeta Isaías, vai visitar Ezequias no palácio. Ele vai ao palácio e vai visitar o rei Ezequias, e ele vai dizer que havia um aviso, uma notícia do Senhor, que ele estaria com os seus dias contados. E o rei Ezequias, vamos ver Isaías, o próprio Isaías, relatando esse fato. E vai dizer no capítulo 38, que os irmãos podem acompanhar, ouvindo: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aqui Isaías está sendo boca de Deus. Por isso ele diz, Elton Júnior, assim diz o Senhor. Os profetas não falavam pela sua própria boca, eles eram boca de Deus. Por isso se expressavam dessa forma: assim diz o Senhor. Ele disse, e ele vai dizer para o rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus está nos prevenindo, irmãos, está nos prevenindo que nós devemos colocar a nossa casa em ordem. Isaías estava comunicando, sendo boca de Deus, dizendo que o Senhor havia ordenado que o rei Ezequias deveria colocar a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei. Olha só o pedido e a oração e a súplica do rei Ezequias. Lembra-te, Senhor, peço-te que te lembres de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Irmãos, seria maravilhoso para nós dizermos diante do Senhor essas palavras, Elton Júnior, que o rei Ezequias suplicou ao Senhor que levasse em consideração. Ele dá um depoimento da sua própria vida, quando ele vai dizer: andei diante de ti com fidelidade. Será que todos nós poderíamos dizer diante do Senhor que nós temos caminhado diante do Senhor com fidelidade? E o rei Ezequias vai dizer: com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos.
E o profeta Isaías vai dizer que ele chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias, o Senhor mandando uma ordem através do profeta Isaías para o rei Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi o próprio Deus falando. Olha o que Deus vai expressar: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Irmãos, será que nós poderíamos ser abençoados com essa expressão do Senhor? O Senhor, pastor J. Abreu, o Senhor Deus, dizendo para nós que ouviu a nossa oração e viu as nossas lágrimas. Será, irmãos, que o Senhor tem visto as nossas orações? Será que o Senhor tem ouvido as nossas súplicas? Será que o Senhor tem visto as nossas lágrimas? Será que nós temos, Marielle, derramado lágrimas diante do Senhor? Será que nós temos orado com tanto fervor que lágrimas estão sendo derramadas dos nossos olhos? E aqui ele segue dizendo, o profeta Isaías, o que Deus falou. Deus disse: fala, Isaías, para o rei Ezequias: acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Aqui, Elton Júnior, Deus mudou o curso da história. Nós devemos crer sempre que o Senhor Deus pode mudar o curso da história. O Senhor pode mudar os desígnios já estabelecidos. Precisa só que nós nos coloquemos na presença do Senhor. Aqui nós estamos expondo a vida de um rei que estava permanentemente em oração ao Senhor. Um homem que estava permanentemente de joelhos diante do Senhor e que de si próprio vai dar um depoimento para o Senhor: tenho andado em inteireza de coração, tenho feito o que é reto diante do Senhor. Poucos homens na face da terra poderiam hoje abrir a boca para dizer isso. A palavra vai indagar de nós: se o Filho do Homem vier hoje, achará fé sobre a terra? Será, pastor J. Abreu, que se o Filho do Homem vier hoje à noite, achará algum crente na brecha? Achará algum crente em oração? Achará algum crente ajoelhado ou em oração e clamou ao Senhor? Pois esse homem era um homem que estava permanentemente em oração, em clamor, estava numa vida íntegra diante do Senhor, em comunhão com o Senhor. E o Senhor acrescentou 15 anos na vida do rei Ezequias. Ele acrescentou, ele presenteou, ele abençoou aquele rei com mais 15 anos, porque aquele rei se colocava em oração, se prostrava, chorava diante do Senhor. Irmãos, nós precisamos chorar diante do Senhor. Nós precisamos, irmão Silvânia, nos emocionar diante do Senhor. Nós precisamos estar contritos diante do Senhor. Nós precisamos sentir a presença do Senhor. E a presença do Senhor move os nossos corações. Ela mexe com a nossa alma. Ela nos faz derramar lágrimas. Lágrimas de louvor, de agradecimento ao nosso Deus, porque grandes coisas Ele tem operado nas nossas vidas. E aqui o rei, ele é agraciado com mais 15 anos, mas o Senhor faz mais uma promessa, o Senhor o abençoa com mais uma bênção, e ele vai dizer: livraste-ei das mãos do rei da Síria. Não só restaurou a saúde do rei Ezequias, curou uma úlcera que nenhum médico da época conseguiu curar. Estava condenado, com os dias contados para morrer, e o Senhor curou aquela enfermidade, aquela úlcera, que não havia nenhuma solução na medicina da época. Mas o Senhor vai acrescentar mais uma bênção. A palavra vai dizer para nós, Elton Júnior, que se nós buscarmos o reino de Deus de todo o nosso coração, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Precisamos aprender nesta noite, Marielle, que se nós buscarmos verdadeiramente o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas de fato. E aqui está uma prova.
O Senhor restaurou a saúde do rei Ezequias, deu mais 15 anos de vida para ele na face da terra, mas o Senhor fez algo mais. O Senhor fez algo mais, e o Senhor vai dizer: livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, a nação de Israel, Jerusalém, e defenderei esta cidade. O Senhor curou, o Senhor restaurou, e o Senhor livrou Jerusalém, livrou Israel, livrou o reinado do rei Ezequias das mãos do rei Senaqueribe. E no versículo 7 vai dizer: ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol. Os 10 graus que já havia declinado, Deus estava mandando Marielle um sinal para o rei Ezequias, um sinal de que ele iria mexer com o sol, para provar, para mostrar que ele estava agindo poderosamente. Então, meus amados, então esse rei que afrontou ao Senhor, esse rei, ele vai ter um fim muito triste, irmãos. Esse rei, após ver 185 mil soldados serem mortos à espada do anjo do Senhor, esse rei, já com poucos soldados, esse rei volta para a Síria, com o exército quase acabado. Ele volta para lá, e ao voltar para lá, Marielle, os filhos dele já estavam amotinados para destroná-lo do poder. E 2 filhos do rei Senaqueribe matam o próprio pai. E um terceiro desses filhos assume o reinado de Senaqueribe. Ou seja, o Senhor agiu tremendamente, curou o rei Ezequias, livrou Israel e Jerusalém do cerco de muito provavelmente mais de 200 mil soldados. Deus mata através do anjo 185 mil numa única madrugada, e ele dá o destino e sela o destino de um homem que desafiou ao Senhor. Irmãos, não há um ser humano na face da terra que se levante contra o Senhor, que desafie o Senhor, que fique de pé. Todos serão destruídos pelo Senhor. Todos serão destruídos à espada pelo Senhor. E eu creio, irmãos, que há muitos destes que estão por aí, o mundo, achando que podem afrontar o Senhor. Quantos homens, quantos líderes no mundo, países, nações, continentes, desafiando ao Senhor, desafiando e achando que tudo vai ficar como está. Não, irmãos, o Senhor está atento, os olhos do Senhor estão abertos, os ouvidos do Senhor estão abertos, mas Ele é longânimo, Ele dá uma oportunidade de arrependimento para essas lideranças mundiais, mas aqueles que não se arrependerem serão destruídos pelo Senhor. O Senhor matou o rei Senaqueribe, que o desafiou, e usou os próprios filhos para executar o juízo do Senhor. O juízo do Senhor, o Senhor usa quem Ele quer para juízo. E as nações estão aí, desafiando ao Senhor, criando leis que não estão debaixo da lei do Senhor, criando leis para matar crianças, criando lei para os fatos que estão acontecendo no mundo, a ideologia de gênero, tá? Tudo que está acontecendo na nossa pátria, na terra, homens desafiando o grandioso Deus. Triste fim será destes homens, triste fim Deus irá reservar para estes homens. Então, meus amados, o rei Ezequias, ele vai finalizar, ele vai dizer, depois de o Senhor tê-lo abençoado tremendamente, ele vai dizer: que darei ao Senhor? Essa pergunta, irmã Lucivane, devemos fazer constantemente, pastor J. Abreu, nas nossas vidas. Que darei ao Senhor? Que darei ao Senhor
por todos os seus benefícios para comigo? Essa pergunta deve estar nos incomodando todo dia. Nós devemos estar indagando o Senhor, o que eu darei ao Senhor? O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito para comigo? E ele vai responder, o rei Ezequiel, no versículo 13: tomarei o cálice da salvação. Tomarei o cálice da salvação. Aqui ele está dizendo para nós, irmãos, nos ensinando nesta noite. E ele diz: invocarei o nome do Senhor. Eu tomarei do cálice da salvação. Eu aceitarei o sangue de Jesus derramado na cruz para me lavar, tornar-me mais alvo do que a neve. Então ele está dizendo: eu tomarei o cálice do Senhor, eu beberei o cálice do Senhor e invocarei o nome do Senhor. E o versículo 14 vai dizer: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o meu povo. Irmãos, devemos ter muito cuidado com os votos que nós fazemos ao Senhor. A palavra vai dizer: não façais voto de tolo. Não façam o voto de tolo. Se nós não iremos cumprir o voto, não façamos, porque a palavra do Senhor vai dizer: não façam voto de tolos, não prometam aquilo que não podem cumprir. E nós vemos na palavra do Senhor muitas pessoas, inclusive que foram mortas, porque não cumpriram seus votos com o Senhor. Mas o rei Ezequiel disse: cumprirei os meus votos na presença do Senhor. Então ele vai até o versículo 18 e vai dizer: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então, irmãos, o rei Ezequias e o Senhor, o Espírito Santo, está nos ensinando nesta noite que nós devemos ser gratos, que nós devemos nos lembrar dos grandes feitos, livramentos que o Senhor tem operado em nossas vidas. Quantas vezes, Elton Júnior, nós tivemos à beira de um acidente nessa BR entre Caxias e Teresina, e o Senhor nos deu livramento, nos livrou da morte. Quantas vezes tirou o anjo do Senhor, desviou o nosso carro, os nossos carros de um acidente gravíssimo. Quantas vezes o Senhor ouviu a súplica de um pai orando pelos seus filhos quando estavam se deslocando para a capital do estado do Piauí? Quantas vezes eu intercedi? Certa vez, pastor J. Abreu, eu tive um sonho terrível. Nesse sonho, meu filho era acidentado na estrada, havia sofrido um gravíssimo acidente. E nesta noite ligávamos para o celular e não conseguíamos contato, não conseguíamos uma resposta. E eu busquei ao Senhor, eu clamei ao Senhor que mudasse aquele destino, aquela sorte. E depois de minutos, de um tempo, o telefone atendeu, mas de forma milagrosa, as coisas aconteceram. E o Senhor, creio perfeitamente, integralmente, que o Senhor operou naquela noite. Ninguém atendia o telefone, nem o meu sobrinho, primo do Elton Júnior, o doutor Bruno, não atendia. Ou seja, o Senhor deu um livramento. E a palavra vai mostrar que o Senhor ouve a súplica, Ele ouve o clamor, e Ele atende, Ele muda o curso. Ele deu mais 15 anos para o rei Ezequias, Ele livrou Israel, toda a nação de Israel, da destruição, porque jamais aos olhos humanos a nação de Israel poderia lutar contra mais de 200 mil homens armados de todas as formas. Israel seria aniquilada. O rei seria morto, porque era prática na época matar o rei e toda a família do rei. E Deus deu o livramento. Deus não botou nenhum soldado a mais no exército de Israel, porque Ele queria mostrar o seu poder. Ele mandou um anjo de guerra, e foi o suficiente para decidir aquela peleja a favor do povo de Israel. Então, irmãos, nós devemos nesta noite aprender com o Espírito Santo, com esta palavra, que nós devemos ser gratos
ao Senhor, agradecer ao Senhor. Nós devemos estar em comunhão com o Senhor, para que o Senhor possa ouvir o nosso clamor. Aqui o rei Ezequias teve livramento de morte de uma doença que iria matá-lo, e ele teve livramento contra um exército que iria destruir todo o seu governo e toda a sua nação. Então o Senhor, irmãos, continua operando. Nós adoramos a um Deus que continua operando. Ele continua fazendo milagres. Ele continua a ouvir aqueles que estão na brecha, que estão em oração, que estão em espírito de adoração e de comunhão a Ele. Nós precisamos, irmãos, aprender nesta noite que nós precisamos estar permanentemente ligados ao Senhor, agradecendo por tudo que aconteceu no dia conosco, por todo o livramento que o Senhor tem nos dado. Todos nós aqui já recebemos livramentos sem medidas, livramentos que nem sequer nós temos o registro deles, mas nós precisamos entender que nós temos que agradecer a esse Deus e dizer a semelhança do rei Ezequias: que darei ao Senhor? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Essa pergunta deve, Autor Júnior, nos incomodar todos os dias da nossa vida. Que darei ao Senhor? Senhor, o que eu posso fazer? Qual é o melhor? Qual o meu melhor? O meu melhor louvor? A minha melhor adoração? O meu melhor estudo da palavra? Nós devemos, Marielle, dar o melhor de nós para o Senhor, porque Ele tem feito coisas grandiosas, e nós devemos estar permanentemente perguntando ao Senhor: Senhor, o que eu posso fazer? O que posso fazer, Senhor? Lá no capítulo 6 do mesmo profeta Isaías, ele vai ouvir, e ele vai ouvir aquelas indagações, a indagação do Senhor: quem irá por nós? E Isaías vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então o Senhor está buscando esses adoradores. A palavra diz que Ele busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então nós precisamos permanentemente agirmos como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, para a obra, envia-me a mim para trazer almas para o Senhor, para trazer almas para o arrependimento, trazer almas para a salvação. Mas também a semelhança do rei Ezequias: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Irmãos, que o Senhor Deus o Pai, que o Senhor Deus Jesus, que o Senhor Deus o Espírito Santo nesta noite nos encha desse conhecimento, nos encha desta palavra tão importante, tão poderosa, que pode ser um marco nas nossas vidas a partir desse dia. Que o Senhor nos use de misericórdia e de bondade, e que o Espírito Santo nos encha dessa unção desta noite, para que nós possamos mudar o curso das nossas vidas e nos colocarmos na presença do Senhor, para que o Senhor possa operar grandes coisas na nossa vida. Nós, nesse momento, dou graças ao Senhor, o Pai, dou graças ao Filho Jesus, e demos graças ao Senhor, o Espírito Santo, declarando que o Senhor é santo. Amém, irmãos. Declarando que o Senhor Jesus é santo. Amém, irmãos. Declarando que o Espírito Santo é santo. 3 vezes santo é o Senhor que nós adoramos. Amém. Amém.